Olá, hoje vamos falar sobre um tema, olha, fundamental na cooperação jurídica internacional e que é figurinha carimbada para quem estuda para o CACD, hein? É a transferência de execução de pena. A gente vai entender direitinho como os países se organizam para que uma sentença seja cumprida, mesmo que o condenado resolva fugir para outro lugar. E um recado importante: este material foi todo pensado e preparado para quem está na jornada de estudos para o concurso de admissão à carreira de diplomata, o CACB. E para quem quer ir além e otimizar a preparação, fica o convite para conhecer o nosso curso e oficina prática Anki e Inteligência Artificial para o CSD. No curso, você aprende a criar materiais de estudo exatamente como este aqui, super visuais, bem organizados por macrotópicos e, o mais importante, feitos para memorizar de verdade e garantir a sua aprovação. Bom, e o nosso caminho hoje vai ser bem claro, bem direto. Primeiro a gente define o que é, depois como funciona na prática. Aí, a gente lista os requisitos, vê como o processo rola aqui no Brasil e, claro, no final, a gente faz aquela recapitulação para fixar tudo. Vamos lá? Então, para começar, vamos construir a base do nosso conhecimento. O que é exatamente esse instrumento? De onde ele vem? Tanto na nossa lei quanto no cenário internacional. A grande sacada aqui é uma só: evitar a impunidade. Pensa só na situação. Um brasileiro é condenado no exterior e, antes de cumprir a pena, foge de volta para o Brasil. E aí? Como o Brasil não extradita seus nacionais, essa pessoa ficaria livre? Claro que não. É justamente para preencher essa lacuna que existe a transferência. Ela, basicamente, permite que a pena seja executada aqui. E olha, isso não é algo tirado da cartola. A medida tem base jurídica sólida. Aqui dentro, ela está prevista na Lei de Imigração. E lá fora, ela é incentivada por tratados internacionais importantíssimos, como a Convenção de Palermo, que é uma ferramenta global de combate ao crime organizado. Certo. Agora que a gente já sabe o que é, vamos ver a engrenagem girando. Como que isso acontece na prática? Como um pedido de um país se transforma numa pena sendo executada em outro? O fluxo é bem lógico. Olha só. Primeiro, a pessoa condenada foge. Segundo passo, o país onde ela foi condenada faz o pedido de transferência. E o terceiro e último passo, o país de onde a pessoa é cidadã ou onde mora recebe esse pedido e passa a ser o responsável por executar a pena. É a cooperação funcionando para não deixar brecha. E agora vem um detalhe, gente, que é crucial e que adora aparecer em prova. Essa medida é compulsória. O que isso quer dizer na prática? Que a opinião do condenado não importa. Ninguém vai perguntar para ele: olha, você concorda em cumprir sua pena no seu país? De jeito nenhum. A conversa aqui é de Estado para Estado. O objetivo é fazer a justiça acontecer. Ponto. Ok, essa parte aqui é o coração da matéria, e especialmente para quem está focado no CACD. Quais são as regrinhas do jogo, as condições que precisam, obrigatoriamente, ser cumpridas para que a transferência aconteça? Vamos dividir em dois blocos para facilitar. O primeiro grupo de requisitos é sobre a pessoa e a pena. Primeiro, tem que existir um vínculo claro com o Brasil. A pessoa tem que ser brasileira, ou morar aqui, ou ter alguma ligação pessoal forte. Segundo, a sentença tem que ser definitiva, sem possibilidade de recurso, o famoso trânsito em julgado. E terceiro, precisa restar no mínimo 1 ano de pena para ser cumprido. Agora, o segundo bloco de condições, que foca mais no crime e na relação entre os países. Primeiro, o ato tem que ser crime nos 2 países. É o princípio da dupla incriminação. Além disso, a situação tem que ser uma em que a extradição seria cabível. E, por fim, tem que haver um tratado entre os países ou, se não houver, uma promessa de reciprocidade. E aqui vai um detalhe interessante. Sabia que, sobre esse assunto específico de transferência de execução de pena, o Brasil só tem um tratado bilateral? É com o Reino dos Países Baixos. Em todos os outros casos, a cooperação se dá com base na reciprocidade. Muito bem, o pedido chegou, os requisitos estão todos ok. E agora, quais são os passos que o sistema de justiça brasileiro segue para que essa sentença estrangeira seja de fato cumprida em solo nacional? O caminho aqui dentro se divide em 2 grandes etapas. Primeiro, a sentença estrangeira passa pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Ele faz a homologação, que é um tipo de validação formal, um juízo de delibação, onde se checa se todos os requisitos foram cumpridos. Uma vez homologada, aí sim a execução da pena vai para as mãos de um juiz federal.
Para a gente amarrar bem tudo o que foi visto, vamos fazer agora aquela recapitulação estratégica dos pontos mais importantes e pensar um pouquinho sobre por que esse mecanismo é tão essencial no mundo de hoje. Então vamos lá para não esquecer mais 4 pilares. Primeiro, é um instrumento contra a impunidade. Segundo, é compulsório, não precisa da concordância do condenado. Terceiro, tem requisitos-chave como a dupla incriminação e a sentença definitiva. E quarto, no Brasil, o STJ homologa e o juiz federal executa. Guardou? E tudo isso nos leva a uma reflexão maior. O mundo está cada vez mais globalizado, as pessoas se movem o tempo todo entre países. Nesse cenário, a cooperação entre os sistemas de justiça não é mais um luxo ou uma opção. Ela se tornou absolutamente essencial. Por isso, a gente pode dizer que a transferência de execução de pena é uma resposta direta, uma ferramenta moderna para os desafios de um planeta interconectado, onde a justiça também precisa saber cruzar fronteiras para ser efetiva. E para fechar, fica uma pergunta no ar para guiar os estudos. Que outros instrumentos de cooperação jurídica são igualmente fundamentais para a gente conseguir navegar pela complexidade das relações internacionais de hoje? Pensar nisso abre um leque de estudos enorme e fascinante. E é com essa reflexão que a gente encerra este nosso encontro. Dominar temas complexos como este exige as ferramentas certas. Para quem está nessa jornada e quer aprimorar as técnicas de estudo, fica de novo o convite para conhecer o curso e oficina prática ANC e IA para o CACD. Muito obrigado pela companhia e, claro, excelentes estudos!